está guardado, Ele vem me buscar. Todos encontraram? Digo amém. Eu sou o caminho. Pregue comigo, eu sou o caminho. Disse-lhe Jesus, perdão. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser. Então tudo aquilo que nós precisamos temos que, por intermédio de Jesus Cristo. Seja louvado e glorificado o nome do Senhor nessa noite. Como Deus é bom, pastor, e a misericórdia do Senhor, ela seja permanente em nossas vidas. Feliz em Cristo, porque diante desse texto, como Deus é tremendo. Eu cheguei ali, sentei, e aí o pastor vai lá. Ele poderia falar qualquer outro versículo, mas ele falou justamente o versículo que Deus colocou no meu coração. Entendo eu desta maneira, uma forma de Deus confirmar o que eu deveria falar nessa noite. Entrando dentro desse texto, nós aprendemos que o próprio Jesus vai discursando sobre os seus últimos momentos na face da terra. Seja louvado o nome do Senhor. Quando eu saí agora para essa viagem, foi uma viagem como se eu tivesse ido para os Estados Unidos e voltado. Eu peguei um voo daqui, Rio de Janeiro a Campinas. De Campinas eu peguei um voo para Belém. De Belém eu peguei um voo para Santarém. E de Santarém eu peguei uma embarcação, 15 horas de viagem de barco até chegar em Almerim, descendo o rio Amazonas, olhando água e ilha. Uma hora havia um sinal, uma hora o sinal saía. Paramos em uma cidade chamada Monte Alegre. E durante horas ali, porque durante essa trajetória, as embarcações, a maioria delas param nesse portuário de Monte Alegre, onde eles vão desembarcando algumas mercadorias. E como eu viajei em um barco que tinha uma balsa, tinha 3 carros, 3 veículos, e pela madrugada veio uma tempestade muito grande. Na madrugada, eu achando que tinha algum problema no barco, eu estava no camarote. Só que eu não fechei a porta, eu botei a minha muleta travada na porta do camarote, que quando começou a balançar, a muleta despencou, aí eu despertei. E aí a porta bateu, e quando eu abri, a tempestade era imensa, tinha um vento muito forte, e essa tempestade muito grande, tá, Nicole? Esta é a obra missionária. Seguir essa trajetória não é fácil, glória a Deus por isso. Mas prove Deus nos convidar a esse trabalho tão, para mim, maravilhoso. Trabalho que você tem experiências que vão ser lembradas para todo sempre na sua vida ministerial. E seja louvado e glorificado o nome do Senhor. Então o Espírito Santo, ele me fez lembrar e recordar um texto, o pastor Rivelino, que em Mateus capítulo 11, João capítulo 11, quando mesmo Jesus ali, ele recebe uma notificação. Eu entendo que existem pessoas que elas se alimentam daquilo que não dá certo na sua vida. Você entende isso? Pessoas que se alimentam daquilo que não deu certo na sua vida. O que me chama a atenção é quando Jesus, em Mateus capítulo 4, é conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo, segundo a história bíblica. E diante desse texto, eu entendo que Jesus vai ao deserto, e diante dessas tentações das quais ele veio a passar, no final o texto vai dizer que os anjos estavam esperando Jesus para servirem a ele. Capítulo 4, versículo 11. Entendendo a palavra no original, a palavra Ani Haderi. Ani Haderi, eu sou o caminho, ou seja, Ani Haderi. O mesmo Jesus citando Ani Haderi, Zaqueu, me fez lembrar capítulo 18 de Lucas, versículo também 18. Quando mesmo Jesus ali, ele chega diante de um jovem, todos conhecem essa história muito bem. E o texto vai dizer que aquele homem se apresenta dizendo: Jesus, bom mestre, chamando ele então de um bom mestre. E Jesus fez uma interrogação perguntando para ele: por que me chamas bom? Bom é um só, se não ser aquele que me enviou. E a interrogação dele: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse para ele:
siga os meus mandamentos. Ou seja, o sentido literal da palavra. Entenda o meu caminho. Compreenda o termo Ani Rabere. A expressão no original quer dizer o maior exemplo a ser seguido. Se você quer ser bem sucedido na vida, Cristo. Você quer ter a cura? Cristo. Você quer resolver seus problemas? Cristo. Quer ver uma coisa tão clara no dia de hoje? Você chega para alguém e diz assim para alguém que está passando uma dificuldade, que porventura não professa a mesma fé que a sua. E você chega para aquela pessoa e diz: olha, irmão, eu tenho uma solução para os teus problemas nessa manhã. Eu tenho uma solução dos teus problemas para você nessa tarde. Eu tenho uma solução dos seus problemas nessa noite. Porque manhã, tarde e noite. Porque quando ele usa a expressão verdade, que no original quer dizer emet, a palavra emet no original quer dizer começo, meio e fim. Você entendeu? Eu vou te explicar melhor. Então você vai dizer para uma pessoa, ela vai dizer: tudo para vocês é Jesus. Tudo para vocês Jesus resolve. Não, mas não é bem assim. Na minha opinião, eu não conheço outro caminho. Se porventura existe outro caminho, me informe, mas eu não conheço outro. Então o texto diz que quando aquele homem ouve do próprio Jesus: não dará falso testemunho, não adulterarás, não matarás, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, em rápidas palavras, ele se pronunciou dizendo: Senhor, tudo isso eu tenho guardado. Porventura ainda me falta alguma coisa? O texto vai dizer que Jesus responde para ele em rápidas palavras: pega tudo que tu tem e dê aos pobres e siga-me. O texto vai dizer que imediatamente descaiu o seu semblante, porque aquilo que ele ouviu não foi de acordo com aquilo que ele esperava ouvir. Isso é fato. A expectativa era imensa. Quer ver uma coisa? Quando Marta e Maria mandam o mensageiro ir ter com Jesus, pastor Rivelino, eu lembro que no versículo 2, o mensageiro chega: aquele que tu ama. Ele quis dizer aquele que Jesus, ele botou a responsabilidade em Jesus Cristo. Tu diz que ama tanto aquela pessoa assim ou não? Você diz que são fervorosos, que vocês são fiéis, e aí você disse assim, aí uma pessoa te pergunta: e aí? Cadê o teu Deus agora? Por que a tua situação continua da mesma maneira? Por que a tua situação não mudou? Por que você está passando por esta luta? Por que você está enfrentando essa adversidade? Ué, cadê o teu Jesus Cristo que resolve tudo? Interessante, isso é fato. Claramente, o texto é bem esclarecedor. A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus se pronunciou diante dessa oportunidade, eu entendo que o semblante descaiu porque o que ele esperava não era justamente a resposta, mas aguardada da sua vida. Mudança rápida, radicalmente falando. O termo literal da palavra, quando ele usa o descaiu o semblante, traz mudança de atitude. Por isso muitas pessoas têm uma interpretação literária totalmente contrária do Salmo 35, que diz o choro, mas a alegria. Vamos lá. Chegou a noite, eu apresentei para Deus as minhas causas, as minhas batalhas, as minhas guerras no mundo espiritual. Eu entendo que eu não fui forte na área que eu precisava ser forte. Eu não fui determinado na área que eu precisava ser determinado. Mas essa noite vai passar, porque o amanhã eu vou fazer diferente. O amanhecer, a minha atitude vai ser diferente. Aonde eu errei, eu não vou errar mais. Aonde eu falhei, eu não vou falhar mais. Porque ao amanhecer, a minha atitude vai ser diferente. Ou seja, esse caminho que eu escolhi, eu vou endireitar o meu caminho. Por isso o sábio Salomão, expressando aos Provérbios 14:12, ele diz que há caminhos que aos olhos, ele usa o termo escolha. Porque os olhos, Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 22, ele diz que os olhos são a candeia do corpo. Porque se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá. Por isso o Salmo 119, 105, o salmista expressou: lâmpada para os meus pés, ele fala de caminho. Lâmpada para os meus
Então ele usa o termo direção, pastor Rivelino. E luz para os meus. Então ele diz: ei, a maneira mais fácil de ser seguido, a direção dos meus pés e a luz da minha vida está em Jesus Cristo. Você não entendeu? Se eu estiver nessa direção, é impossível dar errado. Se eu estiver no propósito, é impossível dar errado. Eu estou nessa trajetória, é impossível as coisas darem errado na minha vida. Porque eu estou na direção. Ainda que aos olhos naturais precisamente não vai acontecer. Quer ver um exemplo? Se você pega pessoas que se alimentam daquilo que não acontece ou que dá errado por um presente momento na sua vida. Eu sempre gosto de usar essa frase, e eu vou sempre usar porque é uma frase que edifica a minha vida. O meu momento nunca vai definir a minha história. O momento que eu esteja passando não define a história que Deus tem para a minha vida. O momento pode ser de guerra, mas a história é de vitória. O momento pode ser de conflitos, mas o que Deus tem para mim é vitória. No momento, algo não deu certo, mas a história que Deus tem para minha vida vai dar tudo certo. Quem toma posse dessa palavra, por gentileza? Eu fiz uma pergunta teológica, pastor Wallace, pastor Rivelino, professor. E nessa palavra, pastor, eu estava pregando lá na Assembleia de Deus. Eu fiz uma pergunta para o ministério, eu tinha que fazer essa pergunta. Porque há uma diferença no curso teológico, a gente aprende sobre a exegese do texto, né, pastor Rivelino? E a iexegese. Ou seja, algo que vem de fora para dentro e algo que vem de dentro para fora. E a gente tem que aprender a extrair as duas coisas. Se alimentar daquilo que vem de fora para dentro e daquilo que vem de dentro para fora. E eu fiz uma pergunta para os obreiros. Daquilo que a gente extrai de dentro para fora. É tão profundo, porque quando Jesus ele chega diante desta situação, o texto relata que uma pessoa notifica a Jesus que aquele que ele amava, então traz a responsabilidade para ele. Como se assim, eles não te seguiram, eles não estão no teu caminho, eles não estão na tua presença. E por que as coisas que eram para dar certo na vida deles não estão dando certo na vida dele? No momento que eles mais precisam de você, no momento que eles mais precisam da tua presença, onde tu estava, que ele está lá agora morto, o Senhor está aqui. Interessante isso, eu entendo isso, né? Da minha maneira de interpretar o texto, ou seja, Lázaro, perdão, ainda não estava morto, a notificação foi que ele estava doente. E o próprio Jesus notificou que Lázaro estava adormecido, mas queria despertá-lo do sono. Quer ver outra coisa interessante? A primeira pronúncia, que daqueles que se alimentam daquilo que não dá certo, é a mensagem. Porque vai estar sempre alguém observando a tua história para transmitir o que está acontecendo nela. Então, observaram uma história e notificaram que aquele que Jesus tanto amava, tu ama tanto essa casa, tu ama tanto essa família, mas ela está doente. Mas Jesus disse que aquela enfermidade não era para a morte, porque aquilo que não te mata acaba de uma certa forma te fortalecendo. A expectativa era de morte, o clima, mas Jesus ele é tão perfeccionista em tudo aquilo que ele faz, que ele consegue pegar um clima de morte e transformar em festa. Que é isso, pastor? O clima era o quê? Era fúnebre. O ambiente era fúnebre, o ambiente era de um funeral. Ele pega o ambiente de funeral e manda preparar um jantar porque vai ter festa. Você não entendeu porque você não está entendendo ainda? Você não compreendeu ainda? Aquele momento que para você é um momento que basta, não estou aguentando mais, não estou suportando mais. É justamente esse momento que Jesus disse assim: se você permanecer no meu caminho, se você permanecer na minha verdade, eu vou te dar vida. Porque o que eu tenho para você é vida. Porque o que eu tenho para você é vida. O ambiente de morte eu transformo em vida, e vida traz alegria. Por isso que quando ele usa esse termo, porque interessante, pastor, quando ele usa o termo ressurreição no grego, porque Jesus pronuncia a palavra ianastase ou anastasi, que quer dizer o termo no grego, tornar, colocar de pé ou levantar de novo, no original. Jesus usa uma expressão que era comum no meio dos gregos. A expectativa diante da linguagem grega era que, diante de uma palavra de incentivo moral, viesse acontecer algo para levantar as pessoas, mas não aquilo que estava morto.
levantar o astral de alguém. A expectativa era que Jesus viria para levantar o astral de alguém. Por isso que no capítulo de número 11, versículo de número 34, temos um ponto de interrogação. Jesus fez uma pergunta: onde puseste? Aí responderam-lhe, conjugação do verbo. Responderam-lhe: Senhor, vem ver. Chamaram Jesus, vem conferir o astral. Vem o Senhor ver mesmo, vem o Senhor mesmo ver o que está morto na vida deles. Isso aqui é interessante, porque existem pessoas que vão ter o prazer de mostrar o que está morto na tua vida. Existem pessoas que vão ter o prazer de mostrar o que não aconteceu na tua história. Só o que eles não entendem é que o momento não define ela. O momento não vai definir. Eu sei estar abatido, como disse Paulo, pastor Rivelino. Ou seja, sei estar triste, mas também sei estar alegre. Sei padecer necessidade, também sei viver na bonança. Paulo entende. Por que Paulo disse? Paulo tinha convicção no caminho que ele estava. Mas independente do que eu estou passando, os bons e os maus momentos, não me importa. Eu sei que a minha história vai finalizar de uma forma correta, diante da vontade de Deus. Porque eu sei que aquele que escreveu a minha história, ele é o começo dela, ele é o meio dela, ele é o final da minha história. Jesus não é o momento da sua história. Jesus é o começo da sua história. Jesus é o meio da tua história. Jesus é o final da tua história. Então, se Ele é tudo isso na tua vida, não te preocupes, siga somente o caminho, permaneça na verdade e não descuide-se da vida. Tenha prazer. Pessoas que estão deixando de se alegrar pelo momento que passa. Se o meu momento não define minha história, o momento que eu estou passando não pode me trazer a empatia da tristeza. Se a minha prioridade é Cristo, o meu caminho é Cristo, a minha direção é Cristo, os momentos que eu passo não podem me deixar deixar de acreditar naquilo que o Senhor tem para a minha vida. Porque alguém falou, ou porque alguém citou uma palavra que veio de encontro com a história que eu estou vivendo nesse presente momento. Isso é fato. Porque os mesmos que notificaram como mensageiros que aquele que Jesus amava, ou seja, eles não amavam, quem amava era Jesus. Você entende isso aqui? Senão eles diziam assim: aquele que nós amamos está enfermo. Ele disse: aquele que tu ama. É como se você só vim trazer a mensagem da história, mas a história não tem nada a ver comigo. Não me influencia em nada. Se está dando certo ou se não está dando certo. Aquele que tu amas. Por que o jovem rico descaiu o semblante? Foi a escolha. Uma pessoa me fez uma pergunta. Ele disse que leva uma pessoa a viajar 15 horas de barco. Com aquele barulhinho lá no fundo, né, pastor Everino? Tu dorme, acorda e tá. Eu, glória a Deus. Eu disse para ele assim, porque Jesus faria esse trajeto 1000 vezes pela minha vida, sem reclamar. Então, por mais que façamos, não se iguala ao que Ele tem feito por nós. Não se compara. Por isso, em João 14, Ele disse: olha, não se turbe o vosso coração. Eu lembro da mensagem que o pastor Everino pregou aqui nessa igreja. Crê somente. Ou seja, não olhe para a circunstância. Crê somente. Não olhe para a adversidade. Crê somente. As circunstâncias não são favoráveis. Crê somente. Ponto. Não coloque vírgula numa coisa que Deus já colocou um ponto final. Não queira você prolongar algo que Deus já falou é o final. Por que ele usou o termo emet no original? Quer dizer começo, meio e fim. Ele fala que ele acompanha a tua história já antes mesmo de você nascer. O maior exemplo está aqui no texto. Porque em João 8 ele recebe 20, ele fala 20 vezes a mesma palavra, do capítulo 12 em diante, até o versículo 59, você vai ver Jesus falando o termo verdade. Em verdade vos digo.
Em verdade, ou seja, Jesus está dizendo: eu sou o começo, eu sou o meio, eu sou o fim. Eu sou o começo, eu sou o meio, eu sou o fim. Por isso o versículo 37 ele diz: em verdade vos digo, com tudo isso, ou seja, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, mas com tudo isso procuram matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Por isso Jesus repetiu repetidamente: em verdade vos digo. Ele está dizendo, desde o começo, no meio e no fim, eu estou presente. Eu sei da tua vida, eu sei da tua história, eu sei quando começou e também sei como vai terminar. Por que os fariseus não entendiam isso? Porque no capítulo 8, versículo 14, Jesus disse assim: ainda que eu testificasse de mim mesmo, sei de onde vim, para onde vou. Vocês não. Você entendeu, não? É Jesus dizendo: vocês não sabem, mas eu sei de onde tu veio e para onde tu vai. É Jesus dizendo o sentido literal da palavra. Porque ele quis dizer com isso: vocês não sabem de onde vim e nem para onde eu vou, mas eu sei. Eu sei de onde vim e para onde eu vou. Você não entendeu, né? É Jesus olhando para mim e para você. Você nem sabe o que eu preparei para a tua vida. Você nem tem noção do que eu preparei para a tua história. Por isso Paulo, em rápidas palavras, em 1 Coríntios capítulo de número 2, o versículo 9, ele disse: aquilo que os olhos não viu, o ouvido não ouviu e que não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para você. Você não entendeu, né? Para mim e para você, eu sei em quem eu tenho crido, pastor Rivelino. Por isso eu vou permanecer no caminho. Eu não vou retroceder no caminho, eu vou permanecer. Isso é fato. Não dube o teu coração, filho. Crê em Deus e crê em mim também. Porque sabemos nós que na casa do Pai há moradas, há muitas moradas. E como foi dito aqui, aí cantei assim, foi o hino do congresso lá. Eles gostam desse hino, toda a igreja cantando em hino de coral. Congresso unificado, ciclo de oração, jovem, adolescente, senhoras e senhores. Foi lindo demais. E eles começaram a cantar esse hino: não há ferrolho, nem porta que se feche diante de nós. Por que porta que se feche diante de nós? Porque em João 10, 9, Jesus disse: eu sou a porta. Eu sou o quê? Aniradere. Eu sou o caminho. Porque a porta é o caminho. Porque em Apocalipse 3, versículo 19, ele está à porta e bate. Vai entender isso. A porta, batendo na porta. Escritou a porta. Porque quando ele usa em João 10, 9, eu sou a porta, ele fala de oportunidade, ele fala de direção. Por isso, quando o salmista no Salmo 23, 4, ele disse assim: olha, ainda que eu andasse por onde? Não temerei o quê? Por que ele usa a palavra lamet? A palavra lamet no original significa cajado. Pois a tua vara e o teu me o quê? Consola. Sabe o que significa a palavra lamet no original? Significa orientação. Você entendeu, não? Quando eu penso que eu vou sair do caminho, o teu cajado me orienta: não vai para aí. Você não entendeu? Quando eu penso que eu vou sair da direção da vida, o teu cajado me orienta: permaneça aqui. Quando eu penso que eu vou jogar tudo pro alto, é o fim, não dá mais, não aguento mais, o teu cajado diz aqui: permaneça na minha presença, porque o que eu escrevi para você, a história que eu tenho para você, ninguém vai impedir. Quem pode dar glória? Quem pode dar glória? Quem pode dar glória? Quem pode dar glória? Eu lembro o pastor Riverino que a última palavra que eu ouvi do meu pai antes dele vir a falecer, eu estava saindo do Pará, na fronteira, Pará, Itinga, Pará, Maranhão. E aí o sinal começou a ficar ruim. Eu vou fazer a última ligação, né? Eu sabia. Eu fui fazer uma ligação com meu pai. Falei: pai, estou saindo do Pará, estou indo para o Maranhão, pegar no congresso. Aí meu pai disse assim para mim: meu filho, eu quero te falar uma coisa. Eu falei: o quê? Independente do que aconteça, nunca saia desse caminho.
foi as últimas palavras que eu ouvi do meu pai antes dele vir a óbito. Porque na manhã de avivamento eu estava pregando uma mensagem que tinha por tema adorando a Deus em tempos de crise. Terminei de pregar às 11h35 da manhã. Estava cheio de mensagem lá. Quando eu ligo o telefone, meu pai tinha acabado de falecer. Você entendeu ou não entendeu? Ele quer dizer o que é para mim? Permaneça no caminho. Não, você não entendeu. Permaneça no caminho. A notícia era de morte, mas Jesus disse: permaneça no caminho. A mensagem foi de morte, mas permaneça. A história ainda não terminou. A história ainda não terminou. Mesmo diante das notícias, a história ainda não terminou. Permaneça em Cristo. Continue em Cristo. Espera em Cristo. Confia em Cristo. E receberás de Cristo. Mas não saia do caminho, não saia da presença, não saia do propósito. Permaneça na vontade de Deus. Ou seja, a Nirabere. O que ele quer dizer com isso? O termo Nirabere quer dizer o exemplo a ser seguido. Continue seguindo. Qual é o teu maior exemplo? A mensagem do pai foi clara. Ele quer dizer para mim: continue seguindo o meu exemplo, que é Jesus Cristo. O meu pai podia dizer assim: seja que nem eu, meu filho, trabalhador, honesto. Ele disse: continue fazendo o que? Você não prestou atenção ainda? Ele quer dizer assim: continue seguindo o caminho, o exemplo que Paulo deixou. Combati o bom combate, encerrei minha carreira, mas guardei a fé. A palavra emunar, que quer dizer fidelidade. Você não entendeu, né? E tem pessoas pregando sobre fé fiel, sobre manter fidelidade, mas não permanecem no caminho. Pessoas que não conseguem se firmar no caminho, pastora Ana. Pessoas que outrora elas estão aqui, choram. Interessante isso aqui. Elas vêm para o culto. Uma pessoa me fez uma pergunta interessante. Falei: pastor, por que as pessoas em pleno século 21 estão tendo tanta dificuldade de permanecerem na presença de Deus? Porque nunca tiveram nela. Que isso, irmão? Porque uma vez que de verdade você entra na presença de Deus, você nunca mais quer sair. As adversidades são muitas, pastores, inúmeras. Tu sai de uma luta, entra em 3. Sai de 3, entra em 4. Mas a vontade de estar na presença é maior do que tudo isso. E me faz permanecer. A dor é grande, a perseguição é enorme, mas eu prefiro estar na presença. Eu prefiro estar na casa de Nicole. Mesmo na luta, mesmo na dificuldade. Eu quero o caminho, eu quero a presença, eu quero a verdade, eu quero a vida. Porque quem permanece na verdade não abre mão dela por causa de uma vida mentirosa lá fora. E a mentira traz esse tipo de expectativa. E a mentira era tão grande porque quando Jesus chega no sepulcro de Lázaro, interessante isso aqui, porque o clima era o quê? Fúnebre. Como o clima era de funeral, pastor Rivelino, como o clima era de morte, a casa estava cheia. Tinha muita gente. Mas quando o clima foi de festa, você entendeu não? A pessoa fala assim, uma catucou a outra, assim: irmão, a gente tem que dar um jeito de matar esse que ressuscitou e o que fez o milagre. Por quê? Mudou o ambiente. A expectativa era um ambiente de morte, agora está de alegria, está de festa. Prepara o jantar. Imagine a cara de quem estava torcendo para não dar certo. Prepara o jantar, porque vai ter festa. Onde vai ser festa? Lá onde o clima era de morte. A festa vai ser onde? Lá onde o clima era de morte. Porque veio a morte, mas permaneceu no caminho. Veio a luta, mas permaneceu no caminho. Então esqueceram que toda história tem começo, tem um meio, e o final vai ser de festa. E o final vai ser de festa. Permaneça no caminho, porque o final vai ser de festa. Pois aonde estiver o meu coração, ali estará o meu. Mateus 6, versículo de número 21. Onde estiver o meu, se o teu coração estiver nas lutas, o teu tesouro são o quê?
Mas se o teu coração estiver no caminho, se o teu coração estiver na verdade, e se o teu coração estiver na vida, as lutas vão passar. O vale vai passar. Vai passar. Até aquele hino que diz aí da Amanda Vanessa, né? Tá chorando por quê, meu filho? Não chore não. Não chore, porque aquele que prometeu é fiel, meu filho. E quem cuida de você não dorme. Chora não, Elias estava lá. Eu lembro dessa mensagem também, pastor Rivelino. O senhor também pregou uma vez aqui. Essa é antiga. Dos recipientes. Quando o profeta mandou preparar os pratos. Aquele que está apto, um sentido figurado, já vai para a figura, né? A figura de linguagem, já usado o termo figura de linguagem. Então, se você se disponibiliza a ser um recipiente na mão do Senhor, onde Ele pode colocar algo para gerar na vida de alguém, na vida de um barro. Você entendeu não, né? Aquilo que está amargo, porque a aparência da cidade era uma coisa, mas a vida da cidade era totalmente diferente. Mas o que Ele colocou na tua vida pode transformar Itaguaí nessa noite. Você não entendeu? O que está na tua vida, aleluia, onde era água de amargura, né? Onde era terra estéril, né, pastor Rivelino? Quem está no caminho, permanece no caminho. Ele não trouxe a verdade, ele não trouxe o caminho para trazer a morte. A verdade, o caminho vai trazer o que? A vida. Se traz a vida onde tem esterilidade, vai cair por terra, vai gerar, vai gerar, vai gerar, vai gerar, vai gerar. O projeto da cidade vai gerar, os propósitos da cidade vai gerar, porque o que está na minha vida, o que foi colocado na minha vida, trouxe a verdade, trouxe o caminho, trouxe algo. Quem pode dar glória? Quem pode dar glória? Quem pode dar glória? Quem pode dar glória? Eu vim para adorar, eu vim para adorar. Eu disse para um amigo meu, eu falei assim: pare de se basear nas incertezas da minha vida, porque aquilo que no presente momento não está dando certo da minha vida não vai definir ela, tá, meu filho? Porque coisas vêm e acontecem para que Deus possa trabalhar em nós. Pedro vai cobrar de Jesus Cristo, porque e aí, Senhor? O cara veio aqui, o semblante descaiu, ele escolheu o caminho. Interessante, né? O semblante descaiu, aquela alegria momentânea, porque existem pessoas que vivem de momentos. E quem vive de momento vai viver só de passagem. Por isso há uma diferença de quem está na presença de quem é a presença. Quem é, Sandro, representa. Não é a circunstância que vai dizer que ele está na presença ou não. Não é as lutas que ele enfrenta que vai definir se ele tem Jesus Cristo ou não. É o que? É a personalidade e o caráter dele diante da presença de Deus, independente do que esteja acontecendo. Eu não estou na presença, eu sou a presença. O que define a minha vida é a presença de Cristo na minha vida, independente das circunstâncias ou daquilo que eu esteja enfrentando na minha própria vida. Está um terremoto terrível lá na minha vida, mas eu sei que o mesmo que permite o terremoto é o mesmo que acalma o terremoto, é o mesmo que coloca as coisas no lugar. Porque independente do terremoto, independente da tempestade, independente do vento, ele esteve no barco e a tempestade veio mesmo com ele no barco, pastor Rivelino. Pode vir a tempestade, só que a tempestade não vai definir a minha história, porque a minha história é maior que a tempestade que eu estou enfrentando. Quem entende assim? Outro hino da Amanda Vanessa que diz: é adorar quando não te responde. Porque a palavra adoração no original significa prestação de serviço. O Senhor não está me respondendo, mas eu vou continuar prestando meu serviço. Posso assim fazer uma comparação? Você
está no trabalho e tem um subordinado, tem um patrão. Aí o patrão, muita gente usa isso aí, eu sei que lá na empresa teve a confraternização e muitas pessoas, mas o patrão não reconhece o que eu faço. Aí eu disse para uma companheira de trabalho, mas continue fazendo o teu serviço. Continue fazendo o que lhe foi ordenado. Seja obediente. Você quer mérito, você quer reconhecimento. Permaneça no caminho, permaneça na direção, permaneça na honestidade. Isso vale muito mais do que aplausos. Porque vai chegar o momento, vai chegar a hora que Apocalipse capítulo 22, versículo de número 11, vai se cumprir. Que ele diz: eis que cedo vem o meu galardão comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Com ele vai vir o quê? A recompensa. Segundo as suas prestações de serviço. O prestar de conta vai vir aí nessa prestação de conta. A gente vai descobrir se vai ser mandado embora por justa causa, né, pastor Emílio? Ou se a gente vai entrar para aposentadoria, né? Só que a aposentadoria do céu é diferente da terra. A da terra é um momento, é um descanso momentâneo. Por isso Jesus disse em Mateus 11, 28, 29 e 30: vinde a mim os que estão cansados, vinde a mim. Você entendeu? Não vinde a os que estão sobrecarregados. É porque às vezes você quer carregar uma coisa que não pertence à tua vida, nem pertence à tua história. Tomai sobre vós o meu, porque o jugo daquela época pesava os ombros das mulheres, machucavam, feriam, tinham que carregar aquele varal aqui, né? Com as águas. E Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, pois encontrarei. Olha só a conjugação do verbo encontrar. Ele não disse por um momento, ainda vai vir descanso para as vossas. Não disse para o corpo. O descanso é para a alma, não é para o corpo. O corpo sofre. Tem dia que tu acorda, parece uma bomba, mas tem dia que tu não consegue nem levantar da cama. É onde você diz que você pegar como referência o que Paulo disse. Como você está bem, também você está abatido. O cansaço, a gente fica cansado. Você busca dentro de você mesmo e pergunta: onde eu errei? Somos dessa natureza das falhas. Falhamos. Mas quando eu olho o exemplo de caminho que ele disse, e traz a referência no seu último discurso: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Está aqui o legado. Jesus dizendo: olha, se vocês quiserem seguir. Por isso Pedro em João capítulo 6, versículo 67, quando mesmo Jesus disse: olha, se vocês quiserem voltar como os demais, fiquem à vontade. Aí tem sempre um doido, né, irmão? Aí Pedro vai lá, no versículo 68, responde assim: para onde iremos nós? Sabe o que Pedro está dizendo? Que caminho que eu vou, se tu és o caminho? Ei, pastor Ribeiro, se esse caminho é de vida eterna, se esse caminho que é o caminho de cura, se esse é o caminho de libertação, se esse é o caminho da promessa, que caminho que eu vou percorrer? Fica de pé, Bethesda. Que caminho que eu vou? Se ele é o caminho, se ele é verdade, se ele é cura, se ele liberta, se ele que transforma, eu vou para onde não tem outro. E quantos são os que têm procurado outros caminhos, percorrido, trilhado outros caminhos, a não ser o caminho que é Cristo? Oh, Espírito Santo, se eu fosse contar aqui para você, ou testemunhar para a igreja as guerras das quais eu tenho enfrentado no meu dia a dia, hoje eu não estaria nem aqui, Zaqueu, pregando. Marcelo,
Porque tem dias que a gente levanta que as pessoas acham que um pastor, um missionário, um presbítero, um evangelista, um sonoplasta, um porteiro, não importa. Todos nós somos sujeitos aos conflitos da terra. O que vai fazer diferença, Andressa, é minha escolha. Eu vou deixar o meu momento, Andressa, me parar. Se algo não deu certo na minha vida no presente momento, esse é o motivo que eu tenho para deixar de acreditar na promessa que Deus fez na minha vida, pastora Ana. Algo não deu certo no momento, mas o que eu tenho aqui neste livro me dá a certeza que vai passar. É só um momento, pastor Rivelino, vai passar, porque maior é o que está em nós do que o que está sobre o mundo. Você não entendeu não? O maior que está em nós. Maior é o que está em nós. Por isso o que é menor vê o que é grande em nós, tenta nos abater. Mas o que está em nós é maior do que essa luta que nós estamos enfrentando. O que está em nós é maior do que essa adversidade que estamos enfrentando. O que está em nós é bem maior, é bem maior, é bem maior, é bem maior. Por isso estamos aqui nesta noite, porque o que está em nós é maior do que está sobre esse mundo. Quem pode dar glória? 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 Porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra da onde você veio e aonde você chegou. A glória! Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Vai passar. Lembra da onde você veio e aonde você chegou. Vai passar, vai passar, vai passar. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Sim, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Não dorme. Levanta. Muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore. Escute. Quem cuida de você não dorme não. Escute. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar, tudo
Por gentileza. Não chores. Aleluia. Quem cuida de você Oh, não dorme. glória. Levanta, porque tem muita gente. aleluia. Quando eu uso essa expressão, eu imagino Deus falando com Elias. Não chores. Tem muita gente que se ama. Deus estava dizendo: Elias, tem mais 7.000. Pastor Rivelino. Aleluia. Pastor Rivelino, tem mais 7.000. A pergunta que nunca vai se calar, qual é? Por que tem tanta mudança? Porque um vem, outro não fica, outro vai, outros vêm. E aí você fica perguntando por que as pessoas não conseguem entender. Quer ver um exemplo muito interessante? Porque o momento nunca vai definir a história da igreja. Eu lembrei para o pastor Rivelino um dia desse. Pastor Rivelino é mesmo. Eu pego a Bethesda desde a época que a Bethesda era uma tenda alugada aqui nesse canto onde você bota teu carro hoje. Eu lembro dessa época, e creio que muitos que estão aqui sabem do que eu estou falando. E aí o tempo vai passando, aí Deus proporcionou para as pessoas, pastor Rivelino, onde você chega numa igreja, tem um conforto, tem um ar-condicionado, tem um assento confortável. A igreja, você consegue ver assim, meu irmão, valeu a pena o investimento, a estrutura da igreja, você vê, mas mesmo assim vai ter sempre alguém insatisfeita. Vai ter sempre as indagações, os questionamentos. Por que não isso? Por que não daquilo? Porque tem que ser assim? Porque tem que ser assado? Aí você, não. O meu propósito é Cristo. A visão tem que ser cristocêntrica. E quem tem a visão cristocêntrica, ela torce para aquilo que é de Deus venha expandir, venha crescer, venha acontecer. Escute, entenda por gentileza. Então por isso temos que entender, permanecer no caminho, ser orientado pelo caminho, vivenciarmos o caminho. Isso é a importância de estarmos aqui nesta noite. As indagações é normal. Isso vai acontecer sempre. Vão sempre te questionar pela forma que você adentrou aqui nessa noite. Por que tu não faltou culto? Porque você ainda está nessa igreja, porque você ainda faz parte deste grupo. E você vai dizer: porque a orientação de Jesus, permaneça no caminho, permaneça no caminho, permaneça no caminho, não permaneça no caminho. O caminho é Cristo, o caminho é cristocêntrico, a vontade é dele, a glória é dele, tudo aqui está sendo feito é para ele. E se Deus olhares foi para ele, você vai permanecer na vontade dele. Uma vez que você sai do caminho, quebra esse propósito diante do elo, a raiz da palavra, Zaqueu, a raiz da palavra. O semblante do jovem descai porque a escolha do caminho foi uma outra. Uma vez que entendemos dessa forma, uma pessoa me fez uma interrogação relacionada a isso. Ainda que eu seja na posição de uma louca, a diferença da louca para a Bíblia, para mim, a vida é uma só. Qual é? Eu que jamais ia tomar a atitude que as loucas tomaram, de sair da casa. Eu vou permanecer na casa. Tá vazio, mas eu vou ficar na casa, porque a casa não é das prudentes. A casa não é das prudentes, pastor Rivelino. A casa era tanto para as prudentes como para as loucas. Você não entendeu, não? A oportunidade é tanto para as prudentes quanto para as loucas. As atitudes que foram diferentes. Descobriram que estava vazia e foram buscar lá fora. Não, o lugar de encher da casa. Por que eu vou sair dela? Se é na casa que ele vai mostrar que o caminho que eu estou é o caminho verdadeiro. É na casa que eu vou obter minhas vitórias. É na casa que eu vou obter minhas conquistas. É na casa que o mal vai cair na minha vida. É na casa que eu vou viver as maravilhas de Deus. É na casa que eu vou alcançar as promessas. Então eu vou permanecer na casa. Eu vou permanecer na presença. Eu vou permanecer no caminho. E quem vem comigo vem dando glória. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Sim, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore,
gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai